Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo. Começando mais um Não Almoce Sozinho e muito feliz de ter você aqui na nossa mesa. E hoje eu vou começar de uma maneira muito especial, agradecendo. Deus é bom demais comigo. Essa convidada eu conheci em 2016, por intermédio do saudoso Eduardo Gomes, um colunista social aqui de Juiz de Fora, e de lá para cá vim acompanhando o crescimento da pessoa, do profissional e assim, que vem impactando a vida de muitas pessoas, assim, não só no Brasil, mas internacionalmente. Ela é uma comunicadora magnética, uma jornalista sensacional, uma palestrante internacional. Em 2019 ela fez Juiz de Fora, Pará, Minas Gerais, Pará e o Brasil, para torcer e aplaudir a nossa eterna Miss Brasil, Júlia Horta. Que prazer te receber aqui. Uau! Como que a gente fala oi depois de uma apresentação dessa? Obrigada, estou muito feliz de você me receber aqui. Feliz demais. Obrigada mesmo pelo carinho, eu sei que o papo vai ser incrível. Vai ser um almoço delicioso. O almoço, então? Não, eu tô falando aqui também nos bastidores já, gente, que é a minha primeira experiência gravando e almoçando. E deixa eu te contar um detalhe, esse é meu segundo almoço de hoje. Essa é a parte boa. Ou não, depois eu vou gravar o Não Engorde Sozinho. Muito bom. Muito bom. Mas eu queria começar conhecendo quem é a Júlia Horta. Essa pergunta é um desafio, né? Eu falo que quando a gente fala de quem a gente está sempre em transformação, mas eu digo que não tem como começar a falar de mim sem antes dizer que sou filha de um Deus maravilhoso, essa é a minha real identidade, e também filha de Patrícia, Eduardo, irmã da Laís, do Vinícius, e eu digo que eu sou uma comunicadora por paixão e profissão, então tudo que eu faço hoje profissionalmente tem a ver com a comunicação, mas isso veio muito antes de ser um curso na faculdade ou de fato eu trabalhar com isso, é porque eu amo gente, então eu sou essa pessoa. E é notório para a gente assim, como a sua comunicação... Eu já estou aqui magnetizado aí com a sua comunicação. Realmente você fala com uma clareza, com uma leveza. Esse lugar é seu, de fato. Esse lugar de fala, de posicionamento, de impactar a vida das pessoas, de ensinar a se comunicar melhor. Porque eu acho que a comunicação realmente é um diamante. Sim. Comunicação e network, eu falo que são duas pérolas sensacionais, podem te levar a lugares inimagináveis, né? Eu entrevistei ano passado, 2024, um cara que eu admiro demais, jornalista Wilson Cid, e me lembrei de você porque é um cara que eu sou fã de carteirinha, assim, eu falo que tem a época que eu estudava, a gente usava Delta Larousse, Barça, as enciclopédias, hoje você vai no Google ali, no ChatGPT e se resolve. Ele é uma enciclopédia ambulante. E o Wilson Cid, naquela época, comentou em 2024 como as mulheres ganharam espaço na comunicação, que a gente estava acostumado a ver nas bancadas, grandes âncoras de Omir Bet, em alguns, sempre homens, um espaço dominado principalmente por homens. E as mulheres vieram tomando esse espaço e hoje dominam. Aliás, as mulheres dominaram o mundo, né? E realmente, assim, você sente isso também? Você galgou um espaço aí na comunicação por conta da sua comunicação. Como é que está hoje esse mercado com as mulheres cada vez mais empoderadas também? E você tem essa missão de empoderar outras mulheres, né? Com certeza. Eu falo que a comunicação é algo que nasceu comigo. Claro que eu acredito numa comunicação que você desenvolve e que quanto mais intencional é, mais assertiva é. Então, eu digo que comunicação não é dom. Você pode até nascer com uma aptidão, mas você precisa, de fato, desenvolver como habilidade. Só que quando eu percebi que algo que era algo natural, gostoso, leve para mim, era um desafio para muitas mulheres, e eu comecei a perceber até amigas minhas, profissionais que trabalhavam ao meu redor, que eram incríveis, e que ninguém sabia que elas eram incríveis, porque elas tinham medo de falar, medo de postar um vídeo. Eu falei, gente, não tem como eu, sabendo o que eu sei,
não ensinar, Sim. porque é E às isso. vezes, principalmente medo do julgamento, né? Exato, Da exato. opinião alheia. Eu acredito que, querendo ou não, até pelo histórico, como você diz, da sociedade que a gente vive, as mulheres por muito tempo foram, sim, silenciadas, questionadas. Tinha muito aquela questão de preciso agradar, preciso ser boazinha. E aí isso vai colocando a gente, às vezes, muito nesse lugar de ai, mas e se eu aparecer e não for boa o suficiente? Ah, mas e se eu errar falando? E se eu falar alguma coisa que não é legal? Tem tanta gente mais interessante que eu. São algumas crenças que, às vezes, vão mantendo a mulher em silêncio. Só que, como eu disse, é muito indignante às vezes você ver tanta gente cheia de potencial, e aí não só mulheres, claro, mas eu trabalho mais com o público feminino, e você fala, gente, mas ninguém Não nem só sabe. mulheres, eu sou completamente impactado e sigo muito você e acompanho realmente a sua evolução e o quanto as dicas que você dá realmente mudam a forma da gente entender a comunicação e fazer dela mais assertiva também. Sim, Né? sim. Mas vamos começar de quando a gente se conheceu ali. Você Sim. estava meio no universo do Mundo Miss. É. Como é que foi essa sua jornada aí no Mundo Miss? Que é para sempre. Não, Pra e sempre a gente mesmo. se conheceu bem no comecinho mesmo. Sim. Eram os meus primeiros concursos de beleza. Eu nem imaginava que eu ia participar de tantos depois. Mas eu, na verdade, trabalhava como modelo em Juiz de Fora. E aqui a gente sabe que tem, sim, uma parte de moda, mas que comparada a grandes centros como São Paulo, o Rio, ainda era algo pequeno, digamos assim. Só que eu era uma menina muito sonhadora. Desde pequenininha que eu tinha uma coisa de, nossa, eu quero ganhar o mundo, eu quero trabalhar na TV. E aí, uma vez me convidaram para representar Juiz de Fora no Miss Mundo Minas Gerais na época, porque faltava em torno de 40 dias para o concurso e a candidata que ia representar a nossa cidade, eu acho que ela tinha alguma outra questão que ela não ia poder participar. Sim. E aí eu estava participando, não lembro se era Mostra de Inverno, Fashion Days, algum desses desfiles, e aí o coordenador na época me convidou para representar. E eu, sem pensar muito, falei, eu quero fazer isso aí. Eu nem sabia direito o que era o Mundo Miss. Eu assistia na televisão, pra mim era muito distante da minha realidade, porque até então eu falava, gente, essas mulheres são perfeitas, assim, o que eu vou fazer lá? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre amei desafio. E aí, pensando muito nisso, de, poxa, eu faço faculdade de jornalismo, vou estar num palco, isso vai me dar visibilidade, vai que abre portas pra mim. E eu falei, vou. Só que aí, quando eu participei, eu me apaixonei, porque eu já gostava de tirar foto, de passarela, e aí eu entro num universo em que, além disso, tinha a oportunidade de eu segurar no microfone, falar, representar outras pessoas. A minha cidade me abraçou muito, desde o primeiro concurso Juiz de Fora, sempre foi incrível comigo. Então, eu senti algo diferente, que eu não estava ali só vestindo uma roupa e ficando bonita na foto. Eu estava realmente me conectando com pessoas que estavam sonhando junto comigo. E aí eu participei do primeiro, aí ganhei o meu primeiro concurso, mas depois eu comecei a participar de vários. Esse Miss Minas Gerais. Miss Mundo Minas Gerais, que foi quando a gente se conheceu. Só que aí depois eu participei de vários concursos que eu ficava no top 5, mas eu não vencia. E aí foi uma trajetória, assim. E como era lidar com isso? Uma frustração, mas o sonho latente ali, poxa, eu posso mais. Eu confesso que assim, depois que a trajetória... Você é muito disciplinada. Sim, sim. Então, ia se preparando, aprendendo ali com as outras também. Né? Eu acredito que foi um processo assim, hoje, vendo depois que ele passou, eu consigo ter muita clareza do que eu vivi. Mas na época eu ia dando um passo de cada vez. Eu só pensava assim, eu não quero que acabe aqui. Porque a sensação que eu fiquei depois da primeira vez que eu participei de um concurso nacional, Miss Brasil Mundo em 2015, que eu fiquei em 5º lugar, foi... Uau, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, isso aqui é muito novo para mim, e mesmo assim eu consegui ficar em 5º lugar. E aí eu pensei, poxa, se sem uma grande preparação, sem um grande entendimento eu consegui fazer isso, e eu fui para um concurso internacional e fiquei em 2º lugar, que foi o da Colômbia, e se eu tentar de novo e me preparar muito, será que não tem como? E aí essa foi a minha 2ª tentativa, que não foi boa como eu imaginava, porque aí nesse lugar da disciplina, de querer fazer demais, eu comecei caindo muito num lugar de performance em excesso. Se exigir demais também. E de esquecer um pouco de quem eu era. Eu queria muito me encaixar. Eu queria muito me encaixar. O que eu preciso fazer para ganhar? Era muito a minha cabeça. Eu acho que todas as vezes que você ganhou, é porque você estava ali a Júlia de fato. Sim, você total. foi quem você é. Total. Eu falo que eu vivi 3 estágios assim no Mundo Miss. O primeiro, que eu não entendia direito, eu fui quem eu era e foi legal, mas não ganhei. O segundo, que eu aí quis ser uma pessoa que eu não era, porque eu achava que era assim que eu ia ganhar, e aí, claro, não deu certo. E aí, quando eu falei, quer saber? Agora eu já tenho experiência, mas eu preciso voltar a ser quem eu sou. E aí, juntou experiência comigo, e aí foi quando eu ganhei o Miss Brasil, fui pro Miss Universo. E aí, no Miss Universo, te abriu portas incríveis, né? E muitas Sim. conexões também, né? Sim, demais da conta. Eu falo que é isso pra mim. Concurso de beleza é uma plataforma. Ele dá uma visibilidade absurda. Então, se você tem clareza do que você quer, qual é o seu propósito estando ali, ele vai impulsionar esse propósito.
A questão é que muita gente participa com foco apenas na coroa. Eu já participava com uma visão além. E aí, consequentemente, assim, realmente foi maravilhoso para minha vida. E te abriu muitas portas, te fez muitos contatos, muitas conexões. Uma delas te deixou no SBT, Sim. na casa que a gente está hoje aqui, almoçando aqui, em contato com um dos maiores comunicadores, não só do Brasil, mas do mundo, né? Sim. Como é que foi essa experiência de conhecer ele, Silvio Santos, e ter convidado por ele também? Nossa, isso foi surreal, assim, de verdade. É uma experiência que marcou minha vida para sempre. Infelizmente, na época, eu não consegui aceitar o convite dele. Por questões contratuais? Sim, porque faltavam 2 meses para eu ir pro Miss Universo, então eu não tinha como cumprir a agenda de gravar com a frequência que é um telejornal. E também eu tinha acabado de me formar em jornalismo, tinha pouco mais de 2 anos que eu era jornalista e eu não atuava ainda na bancada. Então eu tinha consciência da responsabilidade, eu precisava me preparar e me dedicar realmente para aceitar. Então não aconteceu, mas assim, o simples fato de estar com ele Sim. e de ver que ele viu algo em mim... Dele despertar nele Sim. essa... Sim, porque todo mundo fala, né, que o Silvio Santos tinha um olhar clínico, que ele colocava a mão em alguém e falava, vem, e essa pessoa explodia. Então eu falava, gente, que honra, assim, a gente que é da área da comunicação, do jornalismo, ele é um ícone. Então, assim, foi muito especial. E recentemente você esteve de volta no Sim. SBT com a Patrícia, Isso. né? Patrícia Bravanel, e com outras misses também. E ela voltou a tocar nesse assunto. Sim, sim. E aí, não tem uma possibilidade? Não sei. Eu falo que nesse dia eu olhei bem pra ela e falei, as portas estão abertas. Me lembro dessa então frase. Eu joguei a semente, falei, vai que... Opa, tá chegando aí o nosso almoço. Vou aproveitar. O pessoal está em casa acompanhando a gente, aí aproveitar para experimentar. De terça a sexta tem um almoço executivo aqui, um estacionamento fácil acesso. Sim, aqui no Puleiro do Galo. E além dos clássicos do Puleiro, como ela citou, o camarão do galo, tem os pratos que você pode montar, escolhe a proteína, mais os acompanhamentos. E no final de semana, domingo, aquele almoço em família, com espaço infantil, um ambiente maravilhoso, super aconchegante, né? Então esperamos você aqui no Puleiro do Galo. Mas vamos continuar esse bate-papo. Então, a Patrícia Bravanel, você deixou as portas abertas. Sim, eu falo, se tiver que ser, vai ser. Eu vou aproveitar e mandar um recadinho para ela, para Patrícia Bravanel e para Daniela Bravanel Beirute, que é a manda-chuva aí. Quem sabe a gente não grava um Não Almoço sozinho. Olha. Levo a Júlia junto. Enquanto a gente está almoçando lá, você já redigem o contrato lá. E ela já assina, já pode ir para uma bancada de qualquer telejornal do SBT ou para apresentação de um programa, porque pensa numa mulher com uma comunicação magnética, com uma legião de fãs aí. Quem sabe? A gente joga para o universo. Às vezes o patrão que está lá em cima pois é. Mexe os pauzinhos e não acontece. Exatamente. Mas eu ia adorar da vontade. almoçar com a Patrícia Bravanel também. Então ela é maravilhosa. Fica o convite aí também, e com uma história também de sucesso, e com um DNA também, que ela tem muito dele. Também, e ela é uma mulher incrível, assim, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco rapidamente nos bastidores antes do programa, e que energia, que sorriso, que pessoa acolhedora. Sim. Eu fiquei admirada, assim, também com a energia dela de gravar pra caramba o programa o dia todo, e em nenhum momento ela deixa cair. Então também foi um aprendizado muito grande estar ali com ela. Sim, e a gente consegue ver nela muitas características do pai, né? Assim, o carisma é igual. Vamos para o nosso almoço. Não, assim, que cheirinho gostoso. Tô aqui com água na boca. Eu acho que a gente vai evoluindo tanto, mas a televisão ainda não evoluiu para essa pro cheirinho parte, chegar. Infelizmente, vocês vão ter que vir pessoalmente. Mas tá bom demais aqui. Bom apetite aí, Bom apetite. Enquanto a gente saboreia aqui, vou dar um pequeno intervalo para um break e já a gente volta com mais histórias aí com a Júlia Horta. Encontros têm o poder de marcar histórias. Do almoço de domingo em família, as reuniões que celebram conquistas, das conversas entre amigos, as noites que merecem ser comemoradas. Há mais de 18 anos, o Puleiro do Galo é palco de momentos especiais. Um lugar onde o cuidado no atendimento se encontra com uma gastronomia marcante, pratos preparados com atenção aos detalhes, uma carta de vinhos selecionadas e drinks que convidam a prolongar a experiência. Aqui no Puleiro do Galo, a casa é sua. Continuamos saboreando aqui nosso salmão, que está delicioso. E você foi buscando outros palcos também, né? Sim. Agora para uma carreira internacional, inclusive palestrante internacional. Conta como é que foi essa virada. Primeiro vieram os livros, né? Sim. Você já lançou 3
Sim. Na verdade, assim, na época do Miss Brasil ainda, eu acredito que eu comecei a me posicionar cada vez mais como Sim. palestrante, porque enquanto Miss Brasil, eu fui a primeira vez para o palco do TED, que é um grande evento internacional de palestras. Fui, inclusive, a primeira Miss que foi palestrar no TED. E aí, a partir dali, eu comecei a viajar muito palestrando. Isso foi muito legal. Teve uma pequena pausa nisso por conta da pandemia, que aí a gente ficou um tempo em casa, então as viagens pararam. Só que aí, depois, quando eu voltei, eu comecei a organizar os meus próprios eventos, os meus cursos, porque, de fato, a comunicação era algo que mexia comigo, me transbordava. E aí vieram os livros. Aí eu fiz o primeiro lançamento em 2023, e aí agora lancei o Vem Pro Palco, e depois, né, a gente segue avançando. A novidade, o último desafio profissional que eu encarei foi falar, né? foi falar em inglês, uma palestra inteira em inglês, porque... Você já falava inglês, mas é diferente de você estar no palco. Muito diferente, muito diferente. Ainda mais uma palestra, assim, o meu vocabulário em português é muito mais rico, o improviso, tudo é muito mais fácil. Em inglês, eu já tinha falado não antes para uma oportunidade. E aí, quando chegou essa segunda, eu falei, se eu não falar sim em algum momento, nunca vai acontecer, porque eu nunca vou me sentir pronta para isso. E foi um período curto ali para você Foram 3 meses, praticamente, assim, de muita intensidade na aula de inglês, de muita repetição, de muito treino, para conseguir ir lá segura, porque eu falo que... Miami? Miami. Eu falo que o preparo te deixa segura. Foi maravilhoso, assim, eu não esperava que fosse dar tão certo quanto deu. Eu confesso que eu achei que fosse mais desafiador, que na hora talvez eu pudesse ficar um pouco insegura, mas na verdade é isso, eu acho que eu me preparei tanto, coloquei em prática, eu falo que, como eu já sou mais acostumada com a comunicação, tudo que eu ensino hoje é mais natural para mim. Sim. É leve, eu já fiz várias vezes. Só que dessa vez eu precisei colocar em prática tudo que eu ensino para as minhas alunas, me preparar muito, gerenciar muito nervosismo. E foi gostoso viver isso, sabe? Falar, olha, o que eu ensino realmente funciona. Tudo que você fala realmente faz a diferença no palco, né? E hoje o seu trabalho, palestrar, você mentora algumas mulheres, como que é muito merchandising, você faz desfiles, como que está hoje a sua rotina? Hoje eu ainda trabalho como influenciadora, faço publicidade para algumas marcas, não tantas quanto eu fazia antes, porque hoje eu divido meu tempo entre a empresa educacional e ser influenciadora, mostrar minha vida. Só que essa parte educacional tem crescido muito, graças a Deus. Então hoje eu tenho cursos gravados, que as pessoas podem assistir como elas quiserem, e tem esse programa de mentoria, que aí é algo que eu realmente acompanho as pessoas. Então eu falo que existem várias mentorias no mercado, que é como se fosse um curso. As pessoas vendem como mentoria, mas é um curso. Mas eu, enquanto mentora, eu realmente passo pelos desafios que você está passando com a comunicação junto com você. Então, você vai ter uma palestra, eu vou te ajudar a construir essa palestra. Se eu puder, eu vou com você no dia que você for palestrar. Meu primeiro podcast. Vou com você e vou estar lá segurando sua mão, te ajudando. E eu gosto demais de fazer isso. Então, conta um pouquinho desse projeto de Paris, que eu já soube, junto com a Rafaela. Sim, a Rafa. Da editora Perencim, que eu amo de paixão, a editora dos meus 3 livros, que vai ser a editora desse livro. A gente decidiu realmente fazer o movimento do Vem Pro Palco, que é a minha empresa de educação, ele ser real, de levar mulheres pro palco. Então, a gente vai levar mulheres que vão escrever num livro em coautoria, cada uma escrevendo sobre a sua vida, sobre a sua história de protagonismo. E além da gente lançar este livro em Paris, a gente vai fazer o Vem Pro Palco, que é o meu evento, em Paris. E não só em Paris, a gente agora confirmou a turnê internacional. Então começa em Paris, depois a gente vai para Milão e depois para Genebra. Júlia Horta, a comida tá deliciosa. Tá deliciosa. Mas a gente tem uma outra parte. Ai, meu Deus do céu. É o cardápio indigesto. E você não pode esconder, não pode mentir. Júlia Horta, conta pra gente. Você tem frieira, pé chato, nó nas tripas, unha encravada. Qual é o seu defeito, Júlia Horta? A mulher é linda, comunicação magnética, super simpática, filha do pai, crente, né, no poder dele. Conta pra gente. Brincadeira. Falando sério agora, Júlia. É frieira ou pé chato? Mas pra perguntar pra minha mãe que tá aqui, que ela pode falar uma lista dos defeitos. Não tem. Não, Júlia, você, principalmente depois dos concursos do Miss Brasil, você ganhou uma visibilidade muito grande, um posicionamento muito grande nas redes sociais. Tem a torcida Júlia Horta, tem uma imensidão de fãs, mas junto com isso tem os haters também, né? Eu queria saber aquele momento em que você, ou algum pronunciamento seu, você se sentiu atacada e
que te deixou realmente mal nesse momento e o que você fez e como você lida com isso hoje? Muita terapia. Mas eu me sinto muito abençoada porque eu acho que eu tenho muito pouco hate perto do que eu vejo na internet. A gente sabe que a internet é maravilhosa para muitas coisas, mas infelizmente é uma terra de ninguém, né? As pessoas às vezes não têm o menor filtro e eu me impacto muito quando eu vejo alguém sofrendo hate, porque eu acredito que independente do que alguém fez, nós não temos o direito de atirar a pedra em ninguém. Primeiro que julgamento pra mim é só de Deus. Todos nós erramos na vida. E segundo que a gente nunca conhece a história completa a fim da gente opinar de fato em algo. Então eu nunca vou ser o tipo de pessoa que comenta na publicação dos outros. Então eu não consigo entender, sabe? Então eu precisava levar muito pra terapia. Não porque aquilo me machucava, porque eu acreditava, nem nada disso. Mas porque eu falava, gente, como pode alguém falar uma coisa se dessa, prestar, sabe? né? Eu ficava muito chocada com a maldade das pessoas às vezes, porque tem alguns comentários que são maldosos. E aí eu lembro de uma frase que a minha terapeuta me falou uma vez, que isso nunca mais saiu de mim, que é: você não tem mesmo a capacidade de entender, e que bom que você não consegue entender, porque significa que não tem isso dentro de você. Sim. Então, não tem como você entender, O você não vai. universo dessa pessoa é completamente outro. E é melhor então, não estar nesse universo. E aí assim, hoje em dia, eu vou ser bem sincera, eu prefiro não ver. Se alguém comentar algo que eu não gosto, que me desrespeita, eu bloqueio e excluo o comentário, eu nem respondo. Mas eu já tive uma fase frágil, na época pós-Miss ali, que teve muita exposição. Então, eu tava num momento que eu tinha que performar E muito. muito jovem também, né? Muito nova. Você veio se preparando. Sim, sim. E nessa fase, eu era meio tupetuda, sabe? As pessoas comentavam as coisas e eu replicava, eu respondia, eu às vezes entrava em discussão. Só que aí eu cheguei numa fase que começou a ficar muito cansativo, muito pesado, assim, sabe? Ter que ficar... E a paz não tem preço, né? Não tem. E aí hoje em dia eu falo, quer saber? Não, é exatamente isso, não vale a minha paz. Tem coisas que eu não discuto, tem coisas que eu não falo em rede social, e eu não falo pra me preservar mesmo, porque eu falo, vale a pena eu entrar nessa briga, nessa discussão? Não vale. Então, assim, tô ótima vivendo a minha vida, e se alguém falar algo vai ser cortado, porque o perfil é meu, né? A internet não tem lei, mas o perfil é meu. Sim, perfeito. E como estão os planos para o futuro aí? Assim, tem esse projeto aí de Paris, né? Sim. É setembro. Isso. Mais livros aí? Tem esse, em coautoria, né? Sim. Eu quero escrever vários livros, que eu amei isso. Só que aí, como esse ano eu tenho esse livro em coautoria, eu falei, não, eu quero que ele brilhe, eu quero que a história das minhas alunas brilhe. Então, esse ano não vai ter livro só meu, mas ano que vem, com certeza, já tem alguns livros que eu tenho em mente. Eu casei tem 2 anos e também, assim, quero muito me tornar mãe. Não sei se é algo para esse ano, para o ano que vem, é quando Deus quiser. O João entende muito de finanças, de assessoria financeira, mas ele é bom na cozinha também. Olá, a estrela da cozinha é a ajuda. Nenhum dos dois, gente. Nesse casal aí, a gente tem que pedir o delivery ou então contar com a pessoa que trabalha lá em casa 3 vezes por semana, que cozinha muito bem. Mas tirando isso, a gente vai pros aplicativos e pros bons restaurantes. Sem dúvida. Deixa eu te falar, há 21 anos eu estou nesse ramo de alimentação fora do lar. Eu tenho um segredinho que eu posso te passar esse segredo aí você vai virar uma estrela na cozinha. Olha! Da minha terra, Barbacena, tem uma empresa, Estrela da Cozinha. É uma empresa de temperos maravilhosa. Eles têm várias opções de temperos, aqui o lemon pepper, red mix, olha, ideal para carne, esse maravilhoso. Esse aqui, segredo do chefe, para saladas, legumes. Delícia. Aqui. Delicioso. Você já vai levar pro Rio. Olha! Você e o João vão testar na cozinha lá, depois você me conta aí. Vamos, assim... para essa ocasião, eu vou até fazer uma receita, vou tentar. E a linha é gigante e deliciosa, a estrela da cozinha. Então, você obrigada. quer virar uma estrela na cozinha aí, ó, uma boa dica aí. Arrasou. Estrela na cozinha. Então, já você vai levar para... Muito obrigada. E aí, Júlia, eu trago para minha mesa pessoas que realmente eu admiro demais, assim, que me inspiram, que eu acompanho a trajetória e queria saber quem você traria. Pode ser alguém que já partiu, pode ser, né, alguém próximo que te inspire aí. Eu falo que uma pessoa que eu gostaria de ter na minha mesa, infelizmente hoje não dá, mas quem sabe a inteligência artificial possibilite, que é o Walt Disney, que é um cara sonhador, assim, ele construiu hoje uma das marcas mais inspiradoras, mais valorizadas do mundo, mais desejadas. Imagina o tanto de história que ele tem e todos os desafios que ele passou. Uau, né? Então, certeza. Segura aí, já a gente volta para um cafezinho e você me conta quem você traria para sua mesa. Combinado.
Encontros têm o poder de marcar histórias. Do almoço de domingo em família, às reuniões que celebram conquistas, das conversas entre amigos, às noites que merecem ser comemoradas. Há mais de 18 anos, o Puleiro do Galo é palco de momentos especiais. Um lugar onde o cuidado no atendimento se encontra com uma gastronomia marcante, pratos preparados com atenção aos detalhes, uma carta de vinhos selecionadas e drinks que convidam a prolongar a experiência. Aqui no Puleiro do Galo, a casa é sua. Retornando aí do nosso bate-papo e almoço delicioso, recebendo aí o Valdeci, trazendo coisa boa, aquele momento cafezinho. especial. Nem como tá em Juiz de Fora, não tomar um cafezinho bom, não. Fechar um almoço com um cafezinho é tudo de bom, né? Sim. E a gente costuma brindar com um cafezinho aqui, então ó. vamos fazer o nosso brinde. Vou brindar agradecendo já a sua presença aqui. Feliz demais de te receber aqui. Foi ótimo. Foi no tempo certo, no tempo Sim. de Deus aí, e adorei. E queria te fazer um convite. Pode pedir para vir o jantar também, a gente continua. Olha que eu fico, hein, gente? O negócio aqui tá bom. A sua agenda é apertadíssima, mas o papo estava tão gostoso que dá vontade de emendar com o jantar aqui. Verdade. Mas, Júlia, já te disse, te trouxe para minha mesa, porque de fato sou um fã, um admirador incondicional do seu trabalho. Assim, vi o seu crescimento como pessoa, como profissional e o impacto que você causa na vida de tantas pessoas. Por isso te trouxe para minha mesa aí. Te agradeço demais por ter encaixado esse nosso almoço na sua agenda e queria saber, Júlia Horta, quem você traria para sua mesa? Pode ser uma mesa enorme, assim, colocar um monte de gente? Aqui o espaço é grande, tudo, mas vamos pensar numa mesa. Eu sou daquele tipo de gente que gosta de mesa cheia, sabe? Eu fico pensando agora que eu não moro mais com os meus pais, eu acho que eu gostaria de uma mesa gigante com meu pai, minha mãe, minha avó, meus irmãos, e fazer aquele churrasco em família. Família é tudo de bom, né? Isso faz muita falta, assim. Eu amo quando eles vão pra lá, quando eu venho. Sinto muita saudade desses papos ricos que a gente tem à mesa. Sim. E o Não Almoço Sozinho tem esse propósito de trazer histórias gostosas, histórias de família, histórias de família, e a sua, com certeza, sim. A gente vê, é um reflexo da sua irmã, eu conheço, né, a Laís, que a gente se conheceu lá naquela época, vai casar daqui a pouco também, né? Bacana, seu pai, aproveitar e mandar um abraço para o Eduardo, foi professor do meu irmão, no Grão, que legal. muitos anos atrás também. Família é sempre bom estar junto. Queria que você deixasse aí um recadinho para esses milhões de pessoas que te acompanham, que torcem por você. Assim, você é um exemplo juiz-forano de quem persistiu, disciplinada, batalhou e hoje se posiciona de uma maneira tão bonita aí, né, nesse mundo. Você é uma daquelas pessoas que não veio nesse mundo a passeio. Obrigada. Gente, eu recebi um carinho tão gostoso aqui, obrigada mesmo, e acredito que o que eu mais preciso falar é isso, obrigada, porque Juiz de Fora, como eu falei, desde o meu primeiro concurso, me abraçou, torceu, vibrou. Você tem noção que todos os concursos que eu participei, eu ganhei a prova de votação popular, e que o primeiro concurso, que foi o Miss Mundo Minas Gerais, foi o recorde de votos da história do concurso, e aí depois no Miss Brasil em 2019, o estado do Amazonas, que é um estado enorme e que é muito fã do Mundo Miss, ganhava anos e anos consecutivos. E aí eu fui lá como Miss Minas Gerais e ganhei a votação popular. Então, assim, isso mostra a força da minha torcida, que sempre foi muito especial. E eu sou muito, muito grata por poder falar que, diferente do que muita gente fala, que a pessoa que é da sua cidade não te valoriza, né, que a gente precisa sair para ser valorizado. Para mim, isso nunca foi uma realidade, muito pelo contrário. Juiz de Fora sempre foi o primeiro lugar que eu encontrei apoio. Então, assim, eu sou muito, muito grata. E aí vou pegar a sua frase, que você falou de não vir a esse mundo a passeio, e vou jogar para você que está nos ouvindo também, porque nenhum de nós veio nesse mundo a passeio. Então, você tem algo que eu sempre gosto de repetir, para de viver sua vida sentada numa cadeira de espectadora, vendo a vida passar, ocupando aí espaços que as pessoas querem que você ocupe, ou interpretando personagens que foram criados por outras pessoas. Para com isso. Deus é o autor, mas nós viemos aqui para sermos protagonistas. Então, que você tenha coragem de assumir seu lugar. A gente tem que nos posicionar, ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, né? Júlia, no nosso intervalinho aqui, enquanto a gente terminava o almoço, falamos de animais, sei que você gosta dos bichos, né? Falamos um pouco da maternidade, falamos sobre a Rafaela, vou aproveitar e mandar um abraço para a Rafaela. A Rafaela que me encaminhou aí nesse mundo aí do autoconhecimento e me ajudou demais, e hoje tá aí feliz da vida, maravilhosa. Um beijão aí para Rafaela Salgado, assim, você tem 2 fãs aqui também, né? Verdade. A gente curte demais o trabalho dela.
Mais uma vez, te agradeço demais por estar aqui. Assim, sei que a agenda está curta. Já já você está voltando para o Rio de Janeiro já. Quando estiver aqui, as portas do Poleiro do Galo estão abertas para você também. Obrigada. Vai ser um prazer te receber de novo aqui. E se você gostou desse nosso bate-papo, acompanhe aí nas redes sociais, Mauro Cavaco Oficial, no YouTube da TV Alterosa também, e no canal do YouTube Mauro Cavaco Oficial. E aproveita e manda esse nosso bate-papo aí para os amigos, para as amigas, para o grupo da família, para o grupo do trabalho. Se você não gostou, manda para o seu inimigo, deixa ele sofrer um pouquinho aí. Eu te vejo no próximo sábado com mais um convidado super especial no nosso Não Almoce Sozinho. Beijo no coração. Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo.